Primeiro eu tive o medo de ser copiado. Depois eu tive o medo de falar, de me expressar. É natural. E eu pedi a Senhor, me tire o medo. Me tire o medo de falar em público. E o medo nunca foi embora. Nunca saiu. O medo jamais vai embora sem você enfrentar o medo. Aqueles que andam com o Senhor são aqueles que vencem os seus medos a partir da fé. O medo nunca vai embora. O medo humano você vence com a fé em Cristo, com a fé e a determinação daquilo que você tem com Deus, o chamado que você tem dele. Eu preparei uma mensagem para falar de Daniel, mas o Senhor está me levando para falar sobre o medo. É difícil vencer o medo. Sim, é muito difícil vencer o medo. Mas mais difícil é você viver com esse medo. É difícil entender que nasceu de novo, é difícil. Mas é mais difícil você viver na versão antiga. É mais difícil você viver com a condenação. É mais difícil você viver como se você vivesse no passado. É mais difícil ser inteiro, inteira? É difícil. Mas é muito mais difícil viver pela metade. É muito mais difícil viver uma versão de vida que Deus não pensou para você. Se o ser humano pudesse viver de forma humana apenas, por que Deus passou a se relacionar com o ser humano desde o princípio? Para que você tivesse a versão divina em você. Por que Deus visitava no jardim do Éden? Por que ele visitava Adão? A Bíblia diz que o Senhor visitava Adão para que o ser humano pudesse se relacionar com Deus. Mas o Senhor deixou livre. Você pode se relacionar com ele ou não. Você pode se relacionar apenas com o mundo. E aí, então a sua versão aqui do mundo, a sua versão medo, condenação, decepção, falta de coragem, ódio. Ontem eu saí de moto com a minha filha e eu passei em muitos pedágios. E num deles, quando eu cheguei para pagar, a moça que estava ali estava conversando com uma outra pessoa que estava no outro guichê. E ela dizia assim: a raiva que eu tinha ontem, se aquela pessoa cruza na minha frente ontem, com a raiva que eu estava. E eu disse, meu Deus, ela fala isso como se fosse uma grande vantagem, sentir raiva. A Bíblia diz que todos nós podemos sentir, inclusive ódio, mas sentir é diferente de agir. Você pode sentir o que você quiser, mas o que muda a sua vida são suas ações. Você pode sentir medo, sim. Você pode sentir ódio, sim. Mas o que muda a sua vida é o que você faz com esse ódio. O que você faz com esse medo. Ou você é dominada pelo medo, dominado pelo medo. Ou você é dominado pela graça, pelo entendimento, pelo favor, pela fé.